Olha só, pessoal, um estudo aponta que se a equipe do presidente Lula não adotar novas medidas para cortar gastos públicos, o próximo governo, que for eleito em 2026 e tomar posse em 2027, pode enfrentar dificuldades já no primeiro ano de mandato, independentemente de quem for o presidente lá em 2027, né? O estudo é do Núcleo de Economia e Assuntos Fiscais da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. Esse documento assinado pelos analistas Dayson Pereira de Almeida e Paulo Bijos, este último secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento até julho do ano passado. Recentemente, Eduardo, Lula disse que, se depender dele, não enviará novo pacote fiscal, ou seja, novo pacote de corte de gastos nesse ano 2025. Ou seja, o caminho, e se o estudo tiver certo, é uma espécie de paralisia do governo já no final do ano que vem, início do 2027. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo, boa semana e boa segunda. Ô, Júlio, primeiro eu tenho que admitir a minha incapacidade, a minha incompetência de avaliar um cenário tão macro e dizer o país vai falir. O que eu posso humildemente destacar é que quando você olha para o gasto da Previdência Social, por exemplo, você não tem a menor dúvida de que alguma coisa vai ter que ser feita e tem que ser radical ao extremo para daqui a 10 anos, quem tiver aposentado, receba. E quando eu falo Previdência Social, eu não estou me referindo só àquela que os trabalhadores do CLT pagam, né? Se você não mudar os critérios de aposentadoria no serviço público, se você não começar a apertar o cerco para tudo quanto é lado, não vai ter jeito, não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro. Nesse fim de semana eu gravei um comentário dizendo que a nova moda lá dentro do Supremo Tribunal Federal agora é que o presidente da casa, o Barroso, criou um departamento fecha. Ele decidiu que tem que retribuir presentes que os membros da corte ganham. Então ele está comprando lenços e gravatas para retribuir. Os lenços, a gente sabe que, disse o jornal O Globo, custam cada um R$384. Eu dizia, se vem uma autoridade, traz um mimo, devolve com o artesanato do Nordeste ou do Vale de Jequitinhonha, e que custa 50 e que tem simbolismo, até porque quem vem de fora não está atrás de presente caro. Esse Supremo, Júlio, vai custar quase R$1 bi nesse ano de 2025. Mas aí você vem para farra do Ministério Público. Lá em São Paulo, por exemplo, eles decidiram, Júnior, porque tem orçamento próprio, decidiram que podem dar a cada promotor e procurador um reajuste desde os últimos 103 meses até 2023, que diz que os promotores trabalham demais. Então eles têm direito, nesse período todo, de 103 meses, a mais 10 dias por mês trabalhado. Então, cada um vai receber entre 400 mil e 1 milhão. E essa farra. Então, se não puser freio nisso, impossível. E para fechar, eu ontem recebi, vou até mandar para o Cirantão ali, todo mundo sabe que eu não sou fã do Donald Trump, mas eu recebi um vídeo em que um senador republicano diz o seguinte: meus amigos democratas estão nervosos com o presidente Trump e com o Elon Musk. O presidente Trump colocou o Elon Musk lá, que é para estancar os gastos. E aí ele começou a enumerar, Júlio, você não acredita, não. Qualquer país do mundo que você pensar tem um dinheiro dos Estados Unidos indo para lá todo mês, entendeu? E os Estados Unidos financiam campanhas para poder transformar, fazer cirurgia trans, um monte de coisa no mundo inteiro. Ele falou assim, o Trump elegeu dizendo que ia conter os gastos. A maioria votou nele, e a maioria continua aprovando, ele tem mais de 50% de aprovação. Ele está cortando os gastos. Mas aqui a gente fica nesse meio campo, o presidente faz um discurso danado, você não está conseguindo comer carne, come outra coisa, não sei o que e tal. Mas não vai na ferida. E se não for na ferida, se não enfrentar... Ô, Júlio, fizeram o maior mise-en-scène, prejudicaram o BPC, que é o benefício que os miseráveis ganham, prejudicaram tudo, mas não mexeram nos super salários. Se não mexer, Júlio, não tem jeito. Ô, Silvana Lobo, um estudo ainda apontando uma paralisia já para 2026, 2027. Como é que você olha para isso? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todo mundo da bancada. Bom dia aos nossos ouvintes. Júnior, é muito ruim a gente começar... hoje praticamente é o primeiro dia, né? Considerando que as aulas voltaram, o trânsito já está um inferno.
é muito ruim a gente começar a semana e começar com esse tipo de arauto de coisa ruim. Mas isso, se a gente for pegar aí notícia do Brasil de 1 ano, 10 anos, 20 anos atrás, eu acredito que todos os anos isso foi falado. Haveria necessidade de contenção dos gastos públicos, que ninguém aguenta isso. E realmente não aguenta, né? Então a gente vê gastos excessivos. O grande problema é o seguinte, desnecessários, né? Então gastos muito grandes e que nós não vemos assim um objetivo maior e que ele chega a uma finalidade própria. Por exemplo, ontem assistia no Fantástico falando sobre Angra 3 e a produção da energia de urânio, né? Que trem e tal. Aquele negócio lá é meio perigoso, aquele tá lá parado, não sei quantos anos que aquilo tá parado, ainda precisa voltar a construir mais 65%, mas ela é uma energia muito cara. O Brasil venta no Brasil inteiro. Nós temos força do mar, com esse mar territorial imenso que nós temos, e nós temos força do vento. Então, a gente dá preferência, às vezes, para umas determinadas energias que são perigosas, como é o caso dessa, até eu esqueci o nome do trem, como é que chama isso? Energia nuclear. Energia nuclear, do que energia natural. Então, essas são as coisas em que nós temos que ter um gasto maior. E a gente tem que entender, gente, serviço público não pode ser mais simplesmente cabide, em que você vai chegar ali, ufa, graças a Deus, eu passei no serviço público, agora eu tô com minha perna encanada. Não pode ser isso. E outra coisa, as pessoas precisam voltar a ter preocupação com o futuro. Eu estava muito preocupado ontem com isso, inteligência artificial vai substituir muita profissão. Até o repórter que dizia isso falou assim, inclusive eu, porque consegue botar uma imagem falando tudo que as pessoas querem ouvir. Então, são profissões do futuro que vão acabar. Pois é. Então, olha bem, as pessoas precisam voltar a se preocupar que elas precisam poupar e não simplesmente contar com ficar recebendo o resto da vida do poder público. A aposentadoria não é para você viver completamente bem, é para que você tenha uma ajuda para quando você não estiver trabalhando mais. Mas se durante o seu período de vida você não conseguir poupar alguma coisa, não tem jeito. E aí o que nós temos? Um mundo de gente miserável que realmente não vai conseguir poupar nada com um salário mínimo e um mundo de gente que recebe como auxílio R$1 milhão. Ô, William Travassos, e aí? Essa possível paralisia do governo, até de um órgão lá que eu não conhecia, CONOF, lá da Câmara dos Deputados. Bom dia, Júnior Morencado, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Eu acho que o exemplo que a Silvana trouxe de Angra, ele é um exemplo que mostra, acho que matematicamente, as dificuldades, né? Por exemplo, Angra, para terminar o projeto, acho que são 23 bilhões. Para parar o projeto, são 21 bilhões de reais. Então, são escolhas. Lá atrás, nós escolhemos investir esse tipo de energia. Hoje, podemos ampliar a nossa capacidade em função da reserva que tem no Brasil, mas e o impacto ambiental em função de implementar esse tipo de consumo? Então, a gente fica nessa... Eu acho que a matemática, ela ajuda muito a gente a enxergar as coisas, né? E eu acredito que quando esse núcleo faz uma análise sobre o futuro, ele mostra o seguinte: olha, um governo que estimula o consumo, ele gasta muito e ele não consegue equalizar as suas contas. Se eu chegar para um empresário hoje, imagine um contador chega para um empresário e fala o seguinte: ó, o seu negócio hoje, você está trocando moeda, ou você para, ou você faz um novo modelo para o teu negócio para ele poder funcionar. E eu acho que o alerta é esse. Do jeito que nós estamos vivendo, com essa máquina pesada, isso não é de hoje. Uma hora a conta vai chegar e a gente não vai conseguir fechar essa conta. Eu acho que o governo tem a expectativa de aumentar a fiscalização, né, para receber mais impostos, talvez criar outros mecanismos para aumentar o seu faturamento, e quem vai pagar essa conta é o povão, não tenha dúvidas disso. E essas aberrações, como o exemplo que o Eduardo trouxe, é o que a gente deveria estar tentando modificar para evitar esse gasto absurdo da máquina pública. Você tem toda razão, Travassos, porque é fiscalização procurando quem está burlando BPC, quem está burlando aposentadoria de INSS, que é R$2.000. Agora, os que estão ganhando R$1 milhão, nós sabemos. Oi, Edilene Lopes, então sem esses possíveis cortes, ou pelo menos a sugestão do estudo é isso, né? Que o governo faça mais cortes para que não paralise lá em 2027. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes.
esse estudo ele é preciso e há mais ou menos um mês nós fizemos uma entrevista aqui com o representante do Instituto Fiscal Independente. Eu vou até subir essa entrevista nas redes sociais, tem uma matéria, tem uma entrevista de 20 minutos no YouTube com ele explicando qual que é a situação do Brasil. Primeiro, a meta do déficit zero, quer dizer, ficar 0 a 0, não gastar mais do que ganha, não é suficiente. Para o Brasil superar a sua questão, ele precisa de um superávit de 2,5% do PIB ao ano e nos próximos 10 anos não há previsão de que isso aconteça. Essa é uma questão. A outra é que o orçamento público ele está engessado. O governo tem pouco dinheiro para investir porque os gastos já estão muito estabelecidos e a maior parte deste gasto é com pessoal. Então tem gasto com pessoal, gasto com pagamento da dívida externa. Então é uma série de gastos que faz com que o governo fique engessado e reste muito pouco para que haja um investimento. E reformas, infelizmente, muito duras, algumas delas são necessárias, como por exemplo o governo vai ter que pensar novamente em uma reforma da Previdência, que afeta em cheio a maior parte da população. Fato é que todo mundo sabe que precisa cortar, mas ninguém quer cortar na própria carne. Tem os super salários, tem as aposentadorias que são especiais, agora tem uma divergência grande sobre a discussão da idade mínima da aposentadoria dos militares. Isso precisa ser olhado. Ninguém quer ser taxado e o governo quer taxar os super ricos. Tendo muito ou pouco dinheiro, ninguém quer ser taxado, mas o governo fica tentando arrumar soluções para poder aumentar a arrecadação. O ideal é que essas soluções não fossem depender de taxação da população, mas o fato é que o governo vai acabar caminhando para isso. Precisa da reforma administrativa, talvez seja necessária uma nova reforma previdenciária, porque a idade de vida da população, a expectativa de vida aumenta muito, então a Previdência não aguenta sustentar as pessoas por muito tempo, né? Antes, elas morriam antes e agora nós vivemos mais, então o governo tem que adotar uma série de medidas e pior a partir de 2027, por quê? Porque a partir de 2027 o governo, por exemplo, tem que pagar os precatórios. No último ano pagou quase, se eu não estou enganada, 100 bi e 40 bi por ano daqui para frente, vai ter que pagar isso dentro da meta fiscal. Por enquanto não está contabilizando na meta, daqui a pouco vai contabilizar. Também começam a existir alguns fundos criados pela reforma tributária, como o Fundo do Desenvolvimento Regional, por exemplo, e aí é aporte de recursos que tem que colocar lá. Então, seja quem for o presidente em 2027, ele vai lidar com novas despesas que hoje ainda não existem e talvez tenha que fazer reformas necessárias e muito impopulares para que o governo não fique totalmente paralisado, porque engessado o orçamento já está. Júlio, rematar, Eduardo? Vai lá. Pode falar o que quiserem, mas a dupla Zema-Mateus, Júlio, botou sim o carro nos trilhos, dadas as circunstâncias e as possibilidades. Está pagando em dia, que era impossível no governo anterior, o dinheiro que recolhe dos seus funcionários, que diz respeito ao crédito rotativo, ao crédito consignado, entrega para os bancos, que o outro governo fazia, está pagando todas as dívidas de repasse que o outro governo fez, e agora, há dias, o governo antecipou, Júnior, 3 meses da dívida da saúde para os municípios para tirar os sufocos de começo de ano, sobretudo das novas administrações. Essas coisas boas tem que falar, sabe, Júnior? Parece que não tem jeito, mas se botar gestor, gente sério,
Pessoal, é o seguinte, pesquisa do site Mercado Mineiro aponta que o preço do café disparou mesmo, uma alta de 34% nos últimos 3 meses de algumas marcas, né? Mas não foi só o café, não. O óleo de soja subiu 15%, o macarrão 10% e o açúcar teve alta de 15%. Tem boa notícia também, o arroz e o feijão tiveram queda nos últimos 3 meses. Ô William, deixa eu começar com você essa aqui. A gente já sabe que o preço está alto, né? Quem vai no supermercado sabe disso. Agora a pesquisa do Feliciano trazendo isso de forma mais assertiva. E aí a gente tem o presidente da República falando o seguinte, troca o produto. Então para de tomar café, de repente, isso não foi ele que falou, eu tô falando, vai tomar milho torrado pensando que é café. Né? E aí eu fico pensando nessa fala, ou seja, porque a dona de casa já faz isso, né? Ela já procura preço. Eu fico pensando o seguinte, por exemplo, IPVA, IPTU, eu faço o quê? Eu não pago porque eu acho ele caro? Qual é a minha alternativa em função de todos os impostos que eu pago no dia a dia? E aí, Júnior, eu fico só pensando, se a gente pegar os dois assuntos, será que a gente vai precisar esperar 2027 para ver a água bater na nossa porta? Ou esse tema economia pode prejudicar o andamento do governo e de repente acontecer alguma coisa até 2026? Porque nós vamos esperar 2027? Do jeito que tá? E aí, Edilene? Ô, Júnior, eu vou fazer uma contextualização aqui, porque eu acho que a alta do preço do café, por exemplo, tem a ver com diversos fatores, e um deles, e a gente não vê isso como palpável agora, mas vai só piorando. A gente passa por muitas tragédias e a gente vai vendo que a alteração climática, ela está acontecendo. As mudanças climáticas, elas impactam diretamente na produção de café. Para a gente ter uma ideia, Brasil e Vietnã estão entre os maiores produtores de café do mundo. E com esses eventos, com chuva em excesso, enchente, geada, seca, essa produção ela é alterada. E o café brasileiro é um café bem aceito no mercado internacional. Quanto mais o Brasil exporta, mais escasso e mais caro fica para nós. Então tem a ver com isso também, são diversos fatores que impactam na produção de alimentos, dentre elas a sazonalidade, a época de produzir, se isso foi afetado por algum evento climático ou não. E essa é uma realidade que a gente tem que encarar. Não dá para pensar que mudança climática, que cada um não pode fazer sua parte, que isso está distante. Está batendo a nossa porta e isso vai impactar inclusive a oferta, a qualidade e o preço dos alimentos daqui para frente. Vai doer no nosso bolso, além da gente já estar sentindo tudo que acontece, perdendo vidas, inclusive no Brasil, por causa das alterações tão drásticas e severas que estamos vivendo.